Bem-vindos, eu sou Luís Varela de Almeida, estamos a caminho das próximas eleições autárquicas no dia 12 de outubro. Até lá estamos a percorrer os concelhos norte a sul de Portugal continental para levar até si aquilo que se passa no seu concelho. É a vez de olharmos para o concelho do Alandroal. Convidámos todos os partidos que têm assento na Assembleia Municipal e aceitaram o nosso convite e por isso vou passar às apresentações com o Domingos Matuto pela coligação AD, pelo PSD e CDS, também o atual presidente da Câmara Municipal, o João Grilo, do Partido Socialista, e ainda também o José Carlos Melrinho, da CDU, que é o PCP, com o partido Os Verdes. Meus senhores, muito obrigado. Vamos começar este debate. A minha primeira pergunta é igual para todos. Senhor Presidente, vou começar por si, para perceber que diagnóstico é que faz, neste momento, do Alandroal. Bem, eu penso que neste momento o Alandroal é um dos concelhos do Alentejo com mais potencial de crescimento. E esse crescimento já está a acontecer. Portanto, no passado foi um concelho que muitas vezes ficou para trás, um pouco por falta de visão em relação àquilo que era preciso desenvolver, também um pouco porque as prioridades do passado eram diferentes das de hoje. Hoje, a exploração dos ativos ambientais, das energias renováveis, da própria Alqueva e da água, da Alqueva e de todo esse potencial, do património, ou seja, há um conjunto de potencialidades que o Concelho sempre teve, que começaram de facto a ser exploradas a sério nos últimos anos, nos nossos 2 últimos mandatos, cujos frutos estão a começar a notar-se no terreno e que têm um potencial de crescimento muito maior ainda. Portanto, eu acredito que o Alandroal está posicionado para ser um concelho de futuro, com as prioridades que definiu até aqui, com os investimentos que está a fazer de acordo com essas prioridades, portanto, a tentar encontrar quais são os ativos do concelho, integrar financiamento público nesses ativos e esperar, como está aliás a acontecer, que o investimento privado o acompanhe, e é uma tendência que está a acontecer e que vai continuar a acontecer. Portanto, no turismo, só para dar o exemplo, nós estamos a apostar muito na requalificação do património, que por sua vez atrai investidores ligados ao turismo. Estamos a apostar muito na valorização da frente da Alqueva, com a criação de praias fluviais e centros náuticos, que também incentiva a fixação de investidores ligados ao turismo. Portanto, é esta transformação que nós vemos que está no terreno, efetivamente, com investimentos, e com as intenções que temos em carteira no município, acreditamos que isso vai continuar a acontecer. Portanto, se depois pensarmos na questão das energias renováveis e das novas tecnologias, sobretudo nas ligações 5G e na conectividade, já vamos abordar isso também atrativo. De um ponto de vista mais concreto, é porque há um projeto 5G rural que eu quero aqui abordar convosco também. Domingos Matuto, pergunto-lhe se concorda com este retrato que fez aqui o atual Presidente da Câmara ou se tem uma perspectiva diferente. Tenho uma perspectiva bem diferente. Acho que o Concelho do Alandroal não corresponde àquilo que é dito. Acho que vivemos num Concelho do Alandroal que está com muitas carências. Nós somos uma população muito envelhecida, temos falta de jovens, temos falta de condições para poder ser mais jovens. A população do Concelho do Alandroal anda na ordem das 5 mil pessoas. Das 5 mil pessoas, um terço das quais, 30%, tem mais de 65 anos. Mais de 30% tem mais de 65 anos. E nós não temos estado a criar condições para receber outra gente mais nova. Nós não temos habitação, nós temos um parque habitacional completamente degradado, não temos habitação nova, não há uma casa para andar no Alandroal, as comunicações ainda não funcionam no concelho todo. Se nós pensarmos na captação dos nómadas digitais, neste momento há muitos sítios onde ainda não temos. Mas as comunicações fala do 5G ou fala da rede normal de telemóvel? Fazer uma chamada, por exemplo? Até da rede normal de telemóvel, portanto, já não falo na parte mais avançada. Falo até na parte mais simples, que é uma simples comunicação. Estamos em certos sítios das aldeias, temos que andar à procura de um sítio para fazer uma chamada. Portanto, há muita coisa,
muita coisa a fazer, nomeadamente no cuidado dos mais velhos. Acho que há muita coisa a fazer. Nós temos muitos desses idosos, muitos institucionalizados, e esses têm acompanhamento, têm atividades, é isso, mas temos muita gente a viver, muita gente dessa a viver em casa, não tem ninguém a chegar ao pé, não tem condições muitas vezes para se deslocar para fazer exames diagnósticos, tem conhecimento de casos práticos desses que não vão fazer exames diagnósticos porque não têm dinheiro para pagar os transportes. E isso foi-me informado por um enfermeiro que anda em campo. Portanto, há muita coisa a fazer no Lando Rural nesse aspecto. E essa parte é a nossa prioridade, é criar o bem-estar das pessoas, principalmente dos idosos, e tentar criar condições para se poder captar os jovens, principalmente a partir da resolução dos problemas de habitação, porque não há uma casa para andar no Lando Rural. E isso não podemos estar a captar pessoas sem haver o mínimo de condições para receber essas pessoas. José Melvinho, a sua perspectiva sobre o atual estado do Lando Rural? Pronto, é assim, a minha perspectiva não é tão felizarda como o seu Presidente também transmitiu, embora... Mas também não é tão pessimista... Pessimista como... Está no meio termo. Sim. Pronto, eu acho que o turismo é fundamental para o desenvolvimento do concelho, sim senhor, mas não se tem apostado muito na fixação das pequenas e médias empresas. Só para que se saiba, a gente temos duas zonas industriais, uma em Santiago Maior e outra no Lando Rural. Temos a primeira fase da zona industrial que se encontra por concluir há décadas. E eu procuro como é que é possível a gente querer fixar as pequenas e médias empresas para que os jovens se criem postos de trabalho se não concluímos estas empreitadas. E penso que isto também é fundamental. Não só o turismo, depois também, como o meu colega autarca disse, também é um concelho bastante envelhecido. Não podemos apostar em obras mega-ómanas, como o meu colega Grilo apontou agora no programa dele, uma lagoa ecológica. É certo que é uma obra que é necessária, mas os idosos também precisam de alguns cuidados. Temos IPSS do concelho que passam por muitas dificuldades e penso que havia de haver um alargamento de protocolos entre estas instituições. Penso que passa também por aí. Vamos então falar aqui um bocadinho sobre esta questão das comunicações e da conectividade, porque os três têm planos para isso naquilo que são os vossos programas, daquilo que eu consegui perceber, e a Câmara teve um projeto aqui relativamente à questão do 5G rural, que foi lançado esse projeto, é na verdade o primeiro município do país, se não estou em erro, e o objetivo é levar a conectividade e testar esses serviços digitais, ou seja, transformar notoriedade em mais emprego e negócio local e assegurar também isso. Mas, pergunto-lhe, João Grilo, por que avançar para essa questão do 5G quando ouvimos aqui o Domingos Matuto dizer que ainda há problemas antes do 5G, as chamadas normais, por exemplo? Bem, explique-me lá esta ideia. Vou explicar com todo o gosto. Gostava só de recuar um pouco, se for possível, porque de facto não concordo com aquilo que aqui foi dito em alguns aspectos. Quando se fala em falta de habitação no Lando Rural, tem que se dizer que há lotes do município à venda por 5.000 euros, portanto, disponíveis para quem os quiser comprar. Mas nós já vamos à habitação, que é um tema para abordarmos aqui os três. Voltaremos. E quando se fala também de falta de fixação de empresas, há lotes livres para se fixarem empresas. Portanto, é preciso não pintar o cenário também tão negro como o querem fazer. Em relação às comunicações, o Lando Rural ficou sempre para trás em termos de comunicações, no 3G, no 4G, portanto, houve sempre muitas zonas do concelho que não estavam cobertas. Foi uma dificuldade sempre para as populações. Neste momento, nós tivemos a oportunidade de posicionar o concelho como um dos primeiros no 5G, mas no 5G rural, ou seja, a rede 5G que é promovida pelo Governo, pelo Governo Central, terá uma cobertura de cerca de 80% do território, sobretudo nas regiões nas localidades com mais densidade, portanto, as vilas e as aldeias mais próximas do eixo principal do concelho. O 5G vem cobrir zonas que não estariam nessa rede, né, que não estão na rede primária que o Governo contratou e que seriam zonas brancas menos densas e que servem para dar apoio às populações locais. Portanto, ao termos a primeira antena 5G em Hortinhas, que é uma das nossas aldeias, vamos garantir que uma antena com um raio de ação de 2 km de efeito acaba por cobrir aquilo que as antenas maiores do 5G não conseguem.
Paralelamente, é importante que se diga também que no concurso 5G que está a acontecer para a cobertura das zonas brancas lançado pelo Governo, o Conselho do Landral vai ter mais 1.600 ligações domésticas de fibra. Quando é que isso vai acontecer? Penso que o concurso está praticamente a sair porque, aliás, o concurso já decorreu, houve 2 empresas que concorreram, houve uma contestação, mas penso que a decisão está praticamente a sair e, portanto, os trabalhos vão iniciar-se no terreno. O município do Landral vai ser um dos primeiros a ter também essas 1.600 postos de ligação. Sim. Deixa-me só fazer esta questão ainda sobre o 5G. Porquê é que quer fazer esse projeto, sobretudo em aldeias que não têm pessoas ou têm pessoas envelhecidas? Não, esse é que é o erro. Eu acho que este discurso de pessoas envelhecidas é um discurso de há 10 anos atrás. Portanto, nos últimos anos deu-se um salto muito grande em aproximação às pessoas. E, portanto, nós sabemos quem são as pessoas, quem são os que estão isolados. Mas são jovens que vivem nessas aldeias? Vou-lhe explicar. Os idosos que vivem nas aldeias têm acompanhamento da GNR, têm acompanhamento dos setores sociais. Não há nenhum idoso que não seja acompanhado e que nós não saibamos onde ele está e como é que está. Não estou a pôr isso em causa. Para além disso, vou-lhe dar o exemplo de Hortinhas, que estamos a falar de Hortinhas e porque 5G em Hortinhas. Hortinhas é uma aldeia que nos últimos anos, e quando digo últimos anos pode ser seguramente 6, 7, 8 anos, tem atraído muita gente que está a trabalhar, muita gente que trabalha remotamente, muita gente até ligada, olha, à comunicação, à área da televisão e da comunicação, e portanto pessoas que vêm de Lisboa para Hortinhas para trabalhar e para viver, mas quantas trazem as pessoas? famílias. Temos quase que a população de Hortinhas duplicou nestes últimos anos. Portanto, mas quantas pessoas são? de Hortinhas terá à volta de 200 pessoas, portanto estamos a falar de 100 pessoas. Então está a perceber onde é que eu quero chegar. Estamos a falar de 100, 200 pessoas que vão beneficiar de uma rede 5G em comparação com a população total. Mas os outros também o vão ter. Espera lá, mas perto de 5 mil pessoas. E volta à minha pergunta inicial, porque ainda não me respondeu. 30% destas pessoas, portanto 1/3 das pessoas que vivem no Alandroal têm mais de 65 anos. Em que é que o 5G beneficia estas pessoas com mais de 65 anos? Bom, primeiro que tudo, o 5G faz falta para todos. Faz falta para as novas gerações, faz falta para posicionar o Conselho em termos de competitividade. Hoje todos os concelhos do interior do país competem por pessoas que querem sair das cidades e que se querem instalar no interior. E se tiverem casa, ótimo. Se tiverem saúde, ótimo. Se tiverem educação, ótimo. Se tiverem acessibilidades também. Mas se tiverem uma rede que lhes permita trabalhar ou realizar outras atividades a partir de casa, ótimo. Portanto, o posicionamento 5G é um posicionamento estratégico para todo o Conselho e para todas as pessoas. Em primeiro lugar, com certeza, para aqueles que vêm à procura de poder trabalhar a partir de casa, mas para toda a população. E depois os idosos vão beneficiar da rede 5G no sentido em que há projetos que vamos desenvolver a seguir que vão levar a tecnologia até a casa das pessoas. Mas quer levar os nómadas digitais para o Quero Alandroal? levar alguns nómadas digitais também. Mas isso não pode levantar outros problemas? Não, há espaço para todos. Não? Mas E as rendas, o preço da habitação? Há imensas casas para reabilitar no Concelho do Alandroal. As nossas aldeias tinham... Porque as cidades que recebem nómadas digitais, podemos dar o exemplo Lisboa, Porto e outras tantas que nem são as grandes cidades, mas os preços da habitação sobem exponencialmente porque essas pessoas têm mais dinheiro para pagar rendas. Não é um risco? Não, os nómadas digitais, inclusive nós temos projetos para os instalar em espaços públicos, portanto eles não vão competir diretamente Mas não vão viver em espaços públicos. Não, espaços públicos adaptados para casas. Sim, não, mas eu estou... Não é? Edifícios públicos, era o que eu queria dizer. Deixa-me ouvir aqui a perspectiva também de... Então, mas deixa-me só terminar. Para concluir, por favor. Para concluir, é só porque já levar aqui uma vantagem. Tipo, a culpa também foi minha porque me fiz várias perguntas. Eu sei. Mas, a questão, mas eu vou compensar os outros dois, não se preocupem. preocupem. A rede 5G normal da contratação que o Governo fez vai cobrir 80% do Concelho. A rede de fibra vai cobrir o restante. Portanto, não vamos ficar com nenhuma zona branca no Concelho em que não seja possível comunicar. E os projetos 5G rural são projetos específicos para pequenas aldeias, para promover a conectividade. E, portanto, no conjunto, o Concelho daqui por um ano está seguramente na primeira linha das comunicações de todo o Alentejo. Muito bem. José Melrinho, a sua perspectiva sobre isto, faz-lhe sentido avançar para o 5G sem primeiro dar uma cobertura normal, vamos chamar-lhe assim, de rede a todas as pessoas? Eu penso que o candidato João Grilo vive num mundo completamente diferente do meu e de um concelho completamente diferente do meu. Eu não posso ser apologista de desenvolver um concelho em 5G quando há um concelho que não tem médicos de família muito mais prioritário do que o 5G.
Há doentes, há idosos que não têm médico de família naquele concelho e vamos apostar em 5G. Epá, é lógico que temos que apostar no desenvolvimento também, mas primeiro os casos prioritários do concelho. Médico de família, como eu lhe disse, construção de uma creche no Alandroal, que está o abandono há décadas, como o Sr. João Grilo conhece, em que foram enterrados milhares de euros do erário público e que continua o abandono, vandalizada. Isto sim que são obras prioritárias e que é nosso intuito começar. É um dos projetos prioritários, é este. Concluir estas obras que são de caráter de urgência para a população. Não é agora os 5G. O 5G posteriormente será feito, sim senhor. Mas há quanto tempo é que está essa creche abandonada? Há décadas, vandalizada e que foram enterrados milhares de euros. Isto está que a população do Alandroal vê diariamente, não é? O 5G. Eu penso que então, é um mundo completamente... Se uma família se instalar no Alandroal, quiser pôr os seus filhos, as crianças, numa creche, o que é que faz? Temos uma creche em Santiago Maior com condições. E temos uma do Alandroal, que o Sr. Dr. João Grilo sabe que não tem condições mínimas para as crianças. E continua aquele investimento ali enterrado ao abandono. Como temos também uma biblioteca municipal, para quem quiser lá ir e ver que está vandalizado e foram enterrados milhares e milhares de euros do erário público. Sim. Isto lá que é para mim prioritário. E por os eleitos CDU. Eu já lhe dou resposta, deixe-me só ver aqui o Domingos Matuto também. Isto é uma questão isto tudo é uma questão de prioridades. Por acaso, o Presidente João Grilo falou nas hortinhas, ainda bem que falou nas hortinhas, porque é um dos sítios onde eu vou bastante. E é um dos sítios onde eu tenho que sair do restaurante para ir lá fora fazer uma chamada, ou receber uma chamada. Não é? Portanto, se o processo do 5G estiver em andamento, e se eu for eleito, com certeza que esse projeto é para continuar, que não vamos voltar atrás, não vamos estragar dinheiro que está investido. Mas é aquilo que o Zé Carlos Melhor está a dizer, que isto também é tudo uma questão de prioridades. Aqui tem havido prioridade a coisas, vamos lá, nós poderemos descrever de uma linha mais avançada quando deixamos as outras linhas, as outras questões básicas e que a população construir não uma tem. Casa pelo teto. O Presidente fala, é mesmo isso, está-se a construir o telhado e a deixar os alicerces em branco, porque todas essas coisas que faltam no dia-a-dia às pessoas e que as pessoas sentem essa falta, estão a ser despriorizadas em relação a outras que, embora sejam de todo o interesse, mas vinham a seguir, e não em primeiro lugar. Bem, eu gostava de começar por esclarecer que há aqui eventualmente um desconhecimento dos outros candidatos em relação ao modo como funcionam os financiamentos. Ou seja, é óbvio que ninguém deixa de investir numa creche para investir numa rede 5G. A questão é, há um investimento, há uma candidatura possível a uma rede 5G, o município posicionou-se, conseguiu esse investimento e está a aplicá-lo. Esse investimento nunca daria para dizer assim, não vou investir no 5G, vou investir na creche. Já agora eu gostava de dizer que a creche de que se fala não é uma creche municipal, é uma creche que foi desenvolvida por uma associação que recebeu dinheiros públicos, quer da Câmara Municipal, quer do Estado, e que não a acabou, e que entretanto faliu, e que entretanto deixou a creche numa posição em que o município tem estado constantemente a tentar reverter o terreno que é municipal para si e o próprio edifício para poder concluir, e ainda não conseguiu. Portanto, quando aqui se vem dizer, eu já tinha resolvido a creche, as pessoas não têm noção do que estão a dizer. Tem sido um processo muito difícil em tribunais, nós acreditamos... Mas esse processo está em tribunal? Está em tribunal. Está em execução fiscal, o município já se posicionou fazendo uma oferta, acreditamos que vai ser concluído e que vamos ficar de novo com o terreno municipal e de novo... E há quanto tempo é que esse processo está em tribunal? Pelo menos há 8 anos. 8 anos? Sim, pelo menos há 8 anos. E, portanto, acreditamos que vai voltar a nós e que vamos poder concluir o projeto, porque temos até um acordo, obviamente, com o Centro Social e Paroquial, que tem a valência de creche, para concluir aquela creche ou não sendo possível construir outra. Isto não quer dizer que não haja vagas de creche no Alandroal e, portanto, embora as condições não sejam ótimas, são boas condições, tem havido sempre investimento e o Alandroal não está desprovido de oferta de creche. Já agora também, eu acho que quando se faz uma afirmação destas, como se fez com a biblioteca, sobretudo vinda da CDU ou eventualmente também do PSD, é preciso que se tenha nota que a Biblioteca Municipal do Alandroal também é uma obra que está por concluir, de facto, há quase 20 anos, resulta também não ter sido concluída no tempo certo
pela gestão que a iniciou e ter-se perdido o Pela financiamento. CDU? Na altura pelo João Abaixo, presidente eleito pelo PS, mas a questão de fundo é esta. Em 2019, o meu executivo reviu o projeto, reviu os orçamentos, lançou concurso público, encontrou uma solução de financiamento que tinha 400 mil euros de fundos do Alentejo 2020, que tinha 400 mil euros de uma linha B, que tinha mais alguns fundos próprios, e a Assembleia Municipal, onde estas duas forças estavam sentadas e onde, inclusive, o Sr. Domingos Matuto era deputado municipal, votou contra o financiamento BEI que ia viabilizar a biblioteca. Isso é o Banco de Investimento? É, exatamente. Portanto, votaram contra o financiamento que ia viabilizar a conclusão da biblioteca. E até hoje, de facto, nós agora temos horizontes no 2030 de repetir a operação e voltar a lançá-la, mas foram eles que boicotaram a conclusão. Deixa-me regressar só ao José Melinho, porque quando começou a falar, o José Melinho começou-se a rir. Eu queria perceber porque é que... O Sr. Presidente deu-me graça agora ele dizer que a obra da biblioteca é do tempo do Sr. Nabais, não é? Do Sr. Nabais, em que o Sr. Grilo era vice-presidente. Também é bom para esclarecermos estas coisas, não é? E boicotaram, segundo ele diz, no outro anterior mandato, mas ele agora teve 4 anos em maioria e que podia ter resolvido a situação e não resolveu. Mas não é só a biblioteca, atenção. A gente podia arrastar para aqui N situações. Temos outra obra, por exemplo, em Hortinhas, um polidesportivo que foi inaugurado, que foram injetados centenas de euros também, e que o Sr. João Grilo também sabe que está em tribunal há anos, há décadas. Isto começa a ser um concelho conhecido por as obras ainda inacabadas, não é? Vamos só apostar no turismo, vamos apostar no desenvolvimento, sim senhor, mas, esquecemos as obras básicas. Mas o que está no tribunal, quer dizer, a justiça é lenta, como sabemos, sobretudo em coisas muito burocráticas, específicas, não é? E quando não há vontade para se Os resolver, tribunais ainda mais administrativos lenta e se torna. fiscais são os mais lentos do país. Sim, sim, mas quando não há vontade para se resolver, também mais lenta se torna ainda um pouco. Mas qual é, Eu penso que me faço vontade é entender. essa, estando um processo em tribunal? Para resolver? Liga-se ao juiz? Há situações, por exemplo, na creche do Chaparrinho, a situação está em tribunal, mas há processos de expropriação que podem ser feitos por a Câmara, que, como se sabe que se podem ser feitos, e penso que ali ainda não foi o caso. Se pode fazer em casas particulares, porque é que ali não se faz Mas o caso? como sabe, uma expropriação também demora tempo. Pois, e é burocrático. Porque não se pode mas chegar lá e mas dizer... Não demora 10, 20 anos, não. Eu penso que não. Eu penso que... Pois, mas já agora, nós sabemos todas estas coisas têm dificuldade de resolução, mas estamos a falar de coisas de 20 anos, de coisas que já estavam assim em 2009 e que o Sr. João Grilo e o PS já exerceram 3 mandatos lá. Portanto, eu o que acho é que já houve tempo suficiente para arranjar a solução para aquilo, porque uma coisa é nós não podemos resolver num mandato, não podemos resolver até em 2, mas quando nós resolvemos em 3, acho que começa a ser tempo demais. E ainda, como o Zé Carlos disse, é verdade, essas coisas vêm de um mandato em que o presidente João Grilo, nessa altura, era vice-presidente e que também, com certeza, que também votou aquelas obras. Quando ele fala naquela questão de nós termos vetado A questão ao Banco de Investimento, sim. Estávamos numa altura de recuperação financeira em que tudo o que fosse agravar por empréstimos bancários era contra a natura daquela altura. Isso, só com o financiamento B é que se conseguia fazer nestes anos todos. Desculpa, mas há muita forma de resolver as coisas que não se tinha resolvido daquela, que tinha-se resolvido da outra. E ainda por cima, com mandatos em maiorias como tem tido, não resolveu porque, entretanto, lá está, é uma questão de prioridades nas coisas. Dá-se prioridades a umas coisas, não se dá a outras. Se calhar, se eu lá estiver, dou prioridade a umas, se o José Carlos Merlin lá estiver, dá prioridade a outras, o Presidente João Grilo dá prioridade a outras. Já perceberam que não davam prioridade ao 5G? Isso é uma já questão de percebi. prioridades. Meus senhores, vamos então agora mudar de tema e vamos falar sobre a água, porque houve alguns picos de consumo e provavelmente uma rede antiga de canalização causaram algumas quebras de pressão e falhas no abastecimento em Montes Juntos e também em Ferreira de Campelinhos, estou a dizer certo. Isto foi já agora recentemente, se não estou em erro. Pronto. A Câmara pediu até moderação no consumo e anunciou que ia fazer alguns investimentos urgentes. Na verdade, todos os 3 candidatos que aqui estão presentes
têm a água como prioridade se ganharem as eleições autárquicas. E sabemos como isso afeta a vida das pessoas diariamente e que o Alentejo é provavelmente a região do país, a par do Algarve, mais sofre com esta questão da água. Portanto, João Grilo, volta a si, o que é que se passou no Conselho relativamente à questão da água e o que é que está a ser feito, se é que já está alguma coisa a ser feita, e o que é que se compromete a fazer para que quem vive ou quem viva no Alandroal não sofra com estas perdas de água. Bem, só mesmo para concluir o tema anterior, porque de facto é preciso que se diga que as prioridades não são definidas às vezes por aquilo que nós gostávamos de fazer, mas sim pelo que é possível. O Conselho do Alandroal, o município do Alandroal tem estado dentro de um plano de assistência que conseguiu deixar agora. Significa que entrega Assistência por ano... financeira? Assistência financeira. Significa que entrega e continua a entregar 1.200.000 euros ao Fundo de Assistência Municipal todos os anos para amortizar dívida. Qual é a dívida da Câmara neste Neste momento? momento, no final do ano, serão 12,5 milhões, eventualmente. Portanto, Como é que chega a esse valor, João? eu posso lhe explicar. Portanto, chegou-se a esse valor entre 2001 e 2009, numa gestão totalmente disruptiva, sem pensar no futuro, a acumular dívida, que fez com que em 2009 nós tivéssemos cerca de 22 milhões Mas quem é de que euros. estava na altura, o PS ou a CDU? Estava o PS, estava o seu partido? O meu partido, sim. E o seu presidente E, portanto, João eu Grilo. fui vice-presidente do segundo mandato durante 3 anos e meio. Sem responsabilidades financeiras, sem responsabilidades nas obras, portanto, com a educação, com o Então turismo. quer dizer, deixa-me só, e já, sim. já podemos ir à água, mas agora isto parece-me, ou seja, isto falará sobre a sua forma ou não de liderar um executivo municipal, e é importante para os eleitores. Esteve como pessoa privilegiada, digamos assim, a assistir ao que estava a passar. Portanto, é uma das pessoas que aqui está com o melhor ponto de vista, digo eu, para nos explicar como é que uma Câmara endivida em tanto Estive dinheiro. durante 3 anos e fui a única pessoa que fez aquilo que era preciso fazer nesse momento, que foi interromper esse ciclo antes do tempo. Saí, com a ajuda de muita gente, criou um movimento. Saiu por causa disso? Saiu por causa disso, criou um movimento independente e ganhámos as eleições nesse mesmo ano. Ou seja, e eu Qual já o ano, disse só isto, para nos situarmos? 2009. Eu já disse isto muitas vezes e volto a dizer, as contas que eu tinha que fazer com a população do Conselho foram feitas logo em 2009 sobre a minha participação no mandato anterior. As pessoas decidiram que eu devia ser o presidente seguinte. E fiz o mandato 2009-2013 em extremas dificuldades financeiras, a tentar um reajuste financeiro, um saneamento, um reequilíbrio, que depois, por termos minoria, não foi possível e, portanto, daí se chegou ao FAM. Então vamos à água mas agora. a questão de fundo é precisamente esta. O município que tem que amortizar muita dívida e que, portanto, não pode pegar naquilo que seria... Não pode fazer aquilo que gostaria de fazer. Seriam os seus recursos Já habituais. percebeu essa ideia. E depois tem que viver dos fundos comunitários. Mas vamos à água, porque E, senão portanto, aqui os sim, seus sim. colegas de painel Em depois relação à água, vêm-me sim. dizer que está a falar demais. Em relação à água, o Conselho do Alandroal tem o mesmo problema que qualquer outro Conselho do interior, portanto tem uma rede altamente envelhecida, criada no pós-25 de Abril, na altura em que se criou a rede de água e saneamento que não existia, nunca mais teve intervenções de fundo, nunca mais houve financiamentos sérios para fazer intervenções de fundo, e aquilo que se vai fazendo... Com o orçamento camarário não é possível fazê-las? É impossível. Qual é o orçamento da Portanto, Câmara? o orçamento da Câmara anda nos 17, 18 milhões de euros ultimamente. Portanto, pagando 1,2 milhões de euros de endividamento, nós teríamos... Eu vou-lhe dar só Sobram uma ideia. 15 milhões. Nós precisaríamos de 15 milhões para renovar a rede de água do Conselho. Ou seja, teríamos que parar o Conselho todo um ano só para renovar a rede de água. Não dá para fazer de forma faseada? Por exemplo, uma zona aqui, uma aldeia aqui, assim, outra ali? A questão é esta, não tem havido financiamentos. Ou seja, nós conseguimos... Mas espera lá, que é para ver se eu também Vou-lhe consigo dizer. entender. Então, está a dizer que no total são precisos 15 milhões Sim. para fazer isso, não é? Pronto. Pelo menos. Exatamente. Vamos esquecer aquele milhão que tem que dar ao fundo que lhe emprestou esse dinheiro para pagar a dívida. Sobram 15 milhões. Desses 15 milhões não é possível pegar, eu vou tirar para o ar, 1, 2 ou 3, e agora vamos fazer aqui nas hortinhas, agora vamos fazer aqui, e agora vamos fazer ali, faseadamente. Olha, melhorar, por exemplo, num ano de mandato uma zona, no segundo ano de mandato outra, algo assim. Não é tão simples como isso, porque depois, por exemplo, o plano de assistência a que o município estava associado implicava que só podia investir 600 mil euros por ano. Nós agora é que vamos sair desse plano. O que é que significa? Nós temos andado sempre atrás de financiamentos. Por exemplo, conseguimos alguns do POSEUR para investir na rede de pias que foi reforçada, com um segundo depósito, pias Casas Novas, e agora, neste momento, porque o ciclo urbano da água saiu
do POSEUR e passou para o Alentejo 2030, nós já temos assegurado no Pacto dos Municípios 1,6 milhões de euros para investir no concelho. Portanto, já temos prioridades definidas, já temos projetos executados, vamos submeter agora até ao final deste mês de setembro precisamente os projetos de Capelis e Montejuntos, que são aqueles onde há mais dificuldades, mas há outras prioridades que também já estão definidas nesses 1.600.000. José Meldinho, força. Eu penso que... Aliás, deixa-me fazer uma pergunta. Dá ou não dá para remodelar essa rede de água de forma faseada? Eu penso que, bem visto, dá, aproveitando de fasear de facto Montes Juntos, depois Santiago Maior, algumas zonas críticas que também temos. Agora não se pode fazer as intervenções como têm vindo a fazer pontualmente num ramal, aqui um ramal ali, porque isto não resolve. É que no seu programa até fala aqui na falta de pressão nas torneiras. Sim, é por isso que eu estou a dizer. Isto não se isso é uma realidade, as torneiras é uma realidade. Não tem pressão. É uma realidade. E não tem porque o Sr. João Grilo sabe também como eu, e até estou ligado às obras, a conduta está completamente fechada por calcário. O que é que acontece? Vai-se substituir um troço de um ramal se a conduta anteriormente já está completamente fechada. É impensável. Não resolve o problema. Agora, faseando, sim senhor, primeiro Ferreira, seguidamente Montes Juntos, pode-se fazer com dinheiro direto da autarquia. Penso é que tem que ser feito faseado. Faseado, agora não podemos estar à espera de candidaturas, porque a água é o bem essencial. E não só a água, o Sr. Presidente tem noção que temos localidades ainda onde não existe saneamento básico em vários pontos das aldeias. Água potável? Não, saneamento básico, saneamento esgoto doméstico. Então como é que as pessoas fazem? Temos a Câmara está a suportar a limpeza de fossas e tem umas fossas particulares para fazer as Põem ao ar livre? Não, umas fossas individuais, particulares. Fazem um tipo de um tanque e a Câmara depois assegura, algumas mediante pagamento, a limpeza daquela fossa, que não é funcional. Pronto, estamos em 2025. Não, isto, para mim, são obras essenciais que, se a CDU for eleita, são das primeiras obras a executar estas. É a parte do saneamento básico e a parte do abastecimento de água. Eu tenho aqui mais perguntas para si, mas responde-me também a esta, que é, na sua casa, mora no Landroal? Eu moro em Santiago Maior, freguesia do concelho. Sente essa questão da pressão das torneiras? Sim, Casas Novas de Mares temos zonas onde existe dificuldade de falta de pressão. Muito bem. Voltando à questão do seu projeto, de querer fazer estas obras, como é que vai financiar isso? Vamos fazer uma análise. Porque há pouco disse que não podemos andar aqui sempre em candidaturas e etc. Não, temos que aproveitar as candidaturas onde seja possível. Agora, neste caso, caso não haja candidaturas, vamos ter que iniciar com os nossos meios. Com o orçamento camarário, é isso que está a dizer? Sim, e com os nossos funcionários, embora a gente tenhamos também uma lacuna a nível de funcionários, como o Presidente sabe, porque tem saído muita gente para a reforma. Mas sobre a questão da água, sobre essa questão da rede de canalização... Sim, mas isto está ligado, o que eu ia responder. Sim, como é que se financia isso? É com o dinheiro da Câmara? Com o dinheiro da Câmara, propriamente. Faseando e com o nosso já tem uma pessoal. ideia, por exemplo, para essa primeira fase que gostava de fazer? Não, mas... Uma ideia de orçamento? Não temos custos ainda porque não estamos à frente e não sabemos como é que está a Câmara a nível financeiro atualmente. Né? É uma situação que a gente depois vamos analisar e pensamos avançar. Com os nossos meios... Mas não sabe como é que está a situação financeira? Acabámos de ouvir como é que está. 12 milhões, sim, do endividamento. Mas, e o orçamento da Câmara também saberá que são os tais 16 a 17 milhões. Sim, e com o pessoal temos alguns encargos, que também sou funcionário da Câmara, sei também que a Câmara, como os funcionários, tem alguns encargos. Mas também sobra algum dinheiro que a gente pode ir investindo a pouco e pouco. Por isso é que eu estou a perguntar, se já tinha alguma ideia para esse pouco e pouco. Portanto, mas este pouco e pouco é como disse, tem que ser quantificado, não podemos fazer obras... o acaso ou por alto, sempre primeiro fazemos uma análise do terreno de como está a situação, está a perceber? A gente temos uma equipa técnica que levaremos para o terreno, fazemos o levantamento das situações, orçamentamos e depois avançamos. Domingos Matuto também defende um plano intensivo, é isso que defende, da substituição das condutas. Como é que quer fazer isso? Voltamos à questão das prioridades. Porque isto aqui estamos outra vez na área das prioridades. Nestes 20 anos não houve uma gestão no orçamento dedicado a ir fazendo essa reunião. Desculpe, eu vi os orçamentos quase todos destes anos todos e, entretanto, eu não me lembro de lá haver verba nenhuma do orçamento alocada à estruturação da rede pública do Concelho. Não me lembro de ver lá isso, lá nenhum. Portanto, nestes anos todos,
se nós todos os anos alocássemos uma determinada verba para essa estruturação, se calhar nesta altura ainda estávamos na situação em que estamos. Neste momento, não vejo outra alternativa que não seja recorrer aos financiamentos, às candidaturas, porque neste momento já se torna urgente. Aqui há 20 anos, se calhar, era um problema que estava a começar. Neste momento é um problema que não pode ser mais adiado. Portanto, neste momento não vejo outra alternativa que não seja fazer candidaturas e ir buscar dinheiro onde haja para fazer isso. Mas se nestes 20 anos, se todos os anos houvesse uma verba alocada a isso, se calhar nós tínhamos chegado ao ponto em que chegamos. Porque em relação à dívida, na altura que o professor João Grilo ganhou as eleições em 2009, estava uma dívida elevada, resultante de muitas infraestruturas que fizeram naquelas alturas, e de outras e de outras que se pagaram, já vinham de trás, com alguns excessos no meio, e acontece que em 2016, outros excessos de despesas, como há hoje, né, muitas despesas são evitáveis, porque se calhar nós não conseguimos alocar nos orçamentos verbas para a remodelação da rede de águas, por se calhar temos outros custos que poderíamos evitar no orçamento e evitar na vida prática. Portanto, e isso já vem de trás, já é um hábito que vem de trás. Mas chegou-se a 2016... Mas consegue dar algum exemplo dessa ideia? O excesso de despesas que nós constatamos de contratações que se fazem muitas vezes que a gente de prestação de serviços, que muitas vezes nós achamos que não são imprescindíveis para o município, despesas de festas, com certas festas que não têm qualquer interesse para os municípios e que são feitas. Portanto, há muitas despesas correntes que eu considero... Essas festas, só para percebermos? Por exemplo, o Soleito Sul, que se fez aí 2 anos, a festa da cerveja artesanal, que é uma coisa que não tem qualquer raiz no Conselho e que ninguém lá ia, mas se gastava muito com isso. Outras que podiam-se fazer com menos dinheiro, mas que não se faz porque há interesse é fazer nesses valores. Portanto, há muita forma de poupar dinheiro. É uma questão de prioridades. É uma questão de prioridades, sim, mas essas festas também não são boas para promover o Conselho e chamar mais pessoas aos Conselhos? Olha, promover, por exemplo, estou a falar nessa da festa da cerveja artesanal. Nós chegamos lá e vimos o castelo cheio, o castelo vazio. Aquilo serve para quê? Essa do Soleito do Sul, que estava... O castelo vazio serviu para quê? Apenas para gastar dinheiro. Isto é um exemplo, mas há vários. Acho que não vale a pena estarmos a perder tempo disso agora, porque... Não, mas não é vários. Eu acho que isto é importante. É importante nesta perspectiva de que uma Câmara gasta dinheiro, mas também quer promover o Conselho e chamar pessoas, não é? Está bem, chamar pessoas, mas se calhar conseguimos chamar pessoas gastando menos dinheiro. Portanto, é uma questão de gestão, não é? Portanto, lá está a questão dos orçamentos e o facto de haver... Se tivéssemos feito esses investimentos programados ao longo dos anos, todos os anos um bocadinho, como disse há bocado e bem, se calhar nesta altura nós estamos no estado em que estamos. Mas estava-me a referir à dívida ainda. E em 2016 a dívida estava catastrófica, descontrolada, e foram obrigados, que até foi no mandato da CDU, foram obrigados a aderir ao FAME. E o FAME colocou várias exigências para fazer esse financiamento. Mas fez um financiamento a 20 anos, portanto, converteu toda a dívida num médio e longo prazo de 20 anos, com taxas muito razoáveis para a época. Portanto, ao fim e ao cabo, a partir dessa altura, quando começou o segundo mandato do presidente João Grilo, já tinha todas as condições para poder trabalhar com a dívida organizada. Portanto, essa questão da dívida, muitas vezes, é uma desculpa que tem servido para muitas coisas, mas para mim não serve. Agora, relativamente à água, neste momento eu não vejo outra hipótese, não seja ir a tudo o que seja candidaturas possíveis e imaginárias e ir à procura de financiamentos, dos financiamentos possíveis. Para começar a modernizar essa rede. Muito bem. Só uma coisinha. Temos que mudar de tema. Só em relação à água. Eu penso que o meu colega Matuto está-se a esquecer de uma coisa. A Câmara do Alandroal temos a parte das condutas em alta, que não é da responsabilidade do município. E que aí a Câmara já devia ter pressionado mais junto das águas do Centro Alentejo para que eles fizessem o investimento deles para a recuperação destas condutas.
que isto não é na nossa responsabilidade, aí o dinheiro não é nosso, mas na parte da baixa, sim, a Câmara temos aí a nossa Mas a responsabilidade. responsabilidade é sempre nossa. Agora do que eu falo em relação às festas, conduzir o processo. elas fazem falta e a Câmara tem que sempre dar apoio a elas, mas não como tem feito no último mandato, porque o amigo Matuto não lançou valores, mas eu posso os lançar. Não é? Neste último mandato foi 1.112.000, que pode ser no portal do Basgov, 1.112.000 que foi gastado em festas, promoções de nome, artistas, palcos. Mas isso não é um investimento que pode trazer pessoas ao Conselho? Pode trazer, sim senhor, sou apologista que traz, mas temos que ter com medidas, não é agora com investimentos neste volume. Posso? Porque... E há outras situações mais que podíamos puxar, mas que com o investimento de nomes, penso que do desenvolver a marca do Conselho, foram feitos os investimentos que a CDU não é apologista, como ajustes para compra de balões a ar quente, como compras tuk-tuks e asas deltas. Desculpem. Isto, para mim, são situações que não eram prioritárias. João Grilo, força. Bem, Um minutinho para responder, por favor. Olha, esta última questão. O município, já quando se fala em promoção de marca do Conselho, as pessoas nem sabem que foi o Turismo do Alentejo que pagou a promoção da marca do Alentejo, do Conselho, não foi o município. Portanto, este 1 milhão e tal foi o turismo? Não, quando falamos em eventos em termos gerais, ainda bem que os candidatos, era bom que os candidatos dissessem claramente o que é que se faz que não gostam, ou que não fariam, ou que interromperiam, o que é que cortariam, porque nós temos feito um trabalho de promoção real do Conselho. O Conselho do Alandroal deixou de estar naquela esfera do esquecimento e hoje é conhecido e é falado e as pessoas sabem em toda a região e fora da região o que é o Festival do Peixe do Rio, o que é o Sol do Sol, o que são outras iniciativas que fazemos. E, portanto, isso traz pessoas, traz investidores, alavanca também o comércio local, o alojamento local. Portanto, este 1 milhão que foi aqui falado replica-se por 3, 4 vezes na economia local ao longo do ano e isso é perfeitamente evidente e fácil de perceber. Quando se fala aqui em colocar a marca, só para lhe dar este exemplo, quando se fala aqui em colocar, por exemplo, colocou-se a marca... É que o João Grilo há bocado já dava uma vantagem de tempo. Mas deixe-me só dar esta nota. E eu tenho que controlar isso, João, a sério. Senão não estamos a ser justos para com todos. 30 segundos. Isso foi o que eu dei ao início. Colocou-se a marca do Conselho num balão de ar quente. Essa marca foi financiada e custou ao município 5 mil euros. Eu gostava que alguém me explicasse como é que 5 mil euros num balão de ar quente que tem uma vida útil de pelo menos 10 anos é um mau investimento. Vamos então para... Sr. Presidente, o ajuste direto que está aqui, que tenho aqui provas, é 47 mil. Mas depois foi financiado 85% pelo turismo. Eu daqui a pouco tenho que ir lá às festas para perceber como é que é mesmo com os meus olhos, não é? Está convidado. Não, eu vou, mas é assim, leva a malta toda que está e vamos às festas. Acredito que cada cerveja artesanal ganha aqui mais uns fãs. Você está a dizer que fica vazia, mas olha... Eu nunca vi o Castelo do Alandroal vazio. Desculpe. Desculpe, até tivemos lá em horas diferentes, lá em dias diferentes. Porque olha que às vezes lá ia você para essas coisas... Tem azar, você deve ter azar. Tem azar, Essa eu não ia, que eu não gosto de cerveja. Bom, vamos avançar para a habitação. Há pouco já aqui levantámos um bocadinho o véu sobre isso. A habitação, como sabemos, é um dos temas mais importantes a nível nacional. Também no Alentejo, no Alandroal, também é um problema. A estratégia local de habitação foi aprovada com o objetivo de disponibilizar entre 60 a 90 lotes habitacionais até ao final deste ano. Sim. E reabilitar, obviamente, os focos para renda acessível. Não volto já assim, agora tenho que o castigar um bocadinho por causa do tempo. José Melrinho, volta assim, o que é que acha desta estratégia local de habitação? Isto é assim um nome sempre muito pomposo, ou seja, portanto, concretamente para as pessoas que vivem no Alandroal, o que é que quer fazer para que haja mais habitação e haja rendas mais acessíveis? O que a gente pretende fazer, se formos eleicos, e acho que é uma boa ideia, mas depois as pessoas o dirão, não é? Os loteamentos que temos são mais do que suficientes, porque a gente temos vários loteamentos no Conselho, no Alandroal temos 2, em Santiago Maior temos mais 2, um em Casas Novas e na venda 2, são 3 em Santiago Maior, que estão à venda, mas penso por preços exagerados. E o primeiro passo que a Câmara Qual é tem... o preço? Em Santiago Maior acho que rondam uns 19 mil euros, não é, Presidente? 400 metros quadrados. 19 mil euros, pronto. 400 Mas para jovens é um preço enormíssimo. E eu penso que mais vale o município... Uma casa com 400 metros quadrados? Não, um terreno, um lote de terreno.
Eu penso que é exagerado para os jovens do Conselho estes preços. Porque se não vejamos, a gente continuamos a ter lá o abandono. Mas o jovem também não vai comprar o lote, não é? Vai comprar a casa já feita. Não, o jovem vai comprar o lote à Câmara, não vai comprar a casa feita, porque depois tem que investir o dinheiro da casa. O que a Câmara vende é o lote de terreno em si. E depois o jovem terá que, posteriormente, fazer mais um investimento de 100 e tal mil ou 200 mil, conforme a casa queira construir. Eu penso que o primeiro passo que o município deve fazer é a venda a preço controlado para que os jovens possam, de facto, investir e fixar-se no Conselho. E criar os empregos, porque não é só criarmos os lotes... Se não houver emprego e os serviços... Para que eles se fixem... As casas ficam vazias. Eles vão para Reguengos e vão para Vila Viçosa e vão para outros pontos, para Évora, como está a acontecer na realidade. E o Presidente sabe que é verdade. Isto não é só pormos a custo controlado, é, de facto, criar condições para que se fixem com empregos. Porque, senão, caso contrário... E há uma situação que é muito grave, não é? A gente ali, a nível da Câmara, tem-se apostado. A Câmara é uma das maiores entidades empregadoras do Conselho, não é? E a Câmara, ultimamente, o que é que tem apostado? É em trabalho precário. Trabalho precário, o que é que acontece? Um jovem que precisa de pedir um empréstimo... Não tem o contrato para que o banco lhe... É um trabalho precário que o banco lhe empresta dinheiro. Deixa-me ouvir também aqui a perspectiva da AD Domingos Matuto, por favor. Eu concordo perfeitamente com aquilo que o Presidente João Guilherme disse há bocado, que há lotes baratos no Landroal. Concordo com o Zé Carlos Merrinho que esses preços em Santiago Maior deviam baixar. Mas temos que ver uma coisa. Esses lotes é para as pessoas que já estão no Landroal, que já têm a sua vida instalada no Landroal. Porque quem vai de fora não vai comprar um lote para fazer uma casa. Já quer a casa feita. Já quer uma casa, em princípio, para arrendar ou algum apartamento para comprar. E não há no Landroal? E não há nada, não há uma casa. Até se eu for, por exemplo, ali ao site do Idealista, passando a publicidade... Nem encontrar nenhuma casa para arrendar. Não encontro nenhuma casa nada, no nada, nem encontra uma, nada. E há alguma que vai aparecendo, são daquelas que não têm condições absolutamente nenhumas. Portanto, esses lotes acho que são suficientes e havendo essa correção da baixa dos preços... Mas tenho certeza que não há mesmo nenhuma casa mesmo não há, não, à venda, não nem há. para arrendar? Não há para arrendar casa nenhuma no Landroal. E isso aí tenho certeza porque tenho andado à procura e não há. E alguma que apareça é uma daquelas mesmo que não tem condições mínimas de habitabilidade. Então o que é que se propõe a fazer para mudar essa realidade? Portanto, por um lado, temos a questão resolvida dos locais que queiram construir, que tenham lá os lotes, fazendo-se essa correção que o Zé Carlos sugere, que acho bem, para que os jovens tenham mais facilidade em comprar e construir a sua casa. Mas temos, acima de tudo, que promover a reabilitação da quantidade enorme de casas que há em todas as aldeias e vilas do Concelho. Há muita casa fechada em ruínas, ou quase em ruínas, e não se tem feito. Essa é outra, lá está, que é outra das prioridades que a Câmara tem possibilidades jurídicas de assumir alguns casos desses. E não se fez nestes anos todos. Está lá ao pé de onde eu moro, que está lá o edital há um ano e tal a notificar as pessoas para que se não fizerem que a Câmara intervém e até hoje... Começaram as obras. Diga? As pessoas começaram as obras. Mas começaram a não ter por isso. Pronto, mas há um ano e tal que lá estava o edital, que era um edital de 30 dias, não é? E isto é um exemplo, foi o único exemplo que ali houve. Quando há lá centenas, ao longo do Conselho todo, há centenas de casas daquelas... Responda-me lá à pergunta concretamente, ou seja, o que é que se propõe a fazer para que haja mais habitação? Por um lado, rapidinho. Facilitar a vida às pessoas para que façam a recuperação das suas casas e que se interessem para a recuperação. Facilitar a vida, nomeadamente, e aqui falo para o Zé Carlos Melinho, do gabinete dele, de agilizarem os licenciamentos, e que isso é outra nota que nós temos ali no Conselho, que é uma dificuldade enorme licenciamentos, e muitos investidores têm desistido de fazer... Por causa da burocracia. Eu tenho conhecimento de vários. Dos atrasos que há nos licenciamentos, mas ajudar as pessoas que estejam interessadas, que não tenham os meios totais para fazer a recuperação, os donos dessas casas que estão em ruínas, ajudar a que eles consigam fazer essas recuperações, ou então, não querendo, ser a Câmara a assumi-los. Mas por isso lá está. A questão de prioridades. Para que a Câmara possa fazer isso, tem que ser alocado nos orçamentos uma verba
uma verba para isso. E depois, há a questão das Para concluir, construções Domingos, por favor. novas, porque nós, neste momento, não temos nada, nem conheço bem essa questão das limitações das construções em altura, para construir, por exemplo, apartamentos, nem que seja de segundo andar, mas não sei quais são as limitações que Tem que concluir, neste momento Domingos, há, por favor. mas aí é outra coisa em que tem que se investir para se criar, para se arranjar construtores que estejam interessados em construir, por exemplo, apartamentos ali, que é uma coisa que faz ali falta, e sem isso não podemos levar para lá ninguém. João Grilo, relativamente a estes 60, 90 lotes habitacionais ficavam disponíveis até final de 2025 e também queria reabilitar outros fogos para renda acessível. Destes 60 a 90, o que é que já está disponível nesta altura do ano e se já reabilitou alguns fogos para renda acessível e quantos? Sim. Bem, há alguns atrasos em relação a isso. A estratégia de habitação atrasou bastante, os financiamentos atrasaram bastante. Houve, durante 2, 3 anos, da parte das entidades centrais, uma falta de resposta. Nós desenvolvemos os projetos, submetemos a candidatura, não ficámos na primeira fase das candidaturas. Entretanto, o Governo comprometeu-se a encontrar financiamento adicional para aquelas 20 mil, para além das 20 mil casas que não eram financiadas a 100%. Estamos à espera desse financiamento, mas temos projetos desenvolvidos para começar a desenvolver primeiro direito na sequência desses financiamentos. Tal como temos também projetos de reabilitação. É verdade, temos ainda lotes disponíveis no Conselho, portanto, há lotes disponíveis no Alandroal a 5 mil euros, 200 metros quadrados, para quem quiser construir, e há lotes em Santiago Maior a 20 mil euros, 400 metros quadrados. E quando se diz que não é competitivo um lote de 20 mil euros um lote de 400 metros quadrados por 20 mil euros em Santiago Maior, é importante que se perceba que a 13 km na cidade de Reguengos, um lote equivalente custa 60 ou 70 mil. Portanto, é preciso ter esta noção. É competitivo e precisamos de mais. Nós estamos a ultimar projetos para um loteamento em Casas Novas, aliás, esse está concluído, um loteamento em Pias, um loteamento em Aldeia da Venda e um loteamento em Jormanha, que fazem parte desta estratégia e cujas infraestruturas vamos começar a desenvolver. Quando o Sr. Domingos Matuto diz que não há casas para arrendar, obviamente que não compete à Câmara desenvolver casas para arrendamento geral. E, portanto, fica aqui um desafio e é importante que os construtores... Eu não disse que seria a construção. Que os construtores... Seria a Câmara a arrendar casas. Então, mas tem que ser os construtores a fazê-las, no mercado não há uma. E se calhar se houvesse esse incentivo de recuperações de casas já tivesse sido iniciado há uns anos atrás, se calhar neste momento haveria. O incentivo existe, está nas ARUs. E, portanto, quem investir nos centros históricos tem benefícios fiscais no IVA e em tudo isso. Portanto, há, de facto, uma procura crescente. Os problemas de habitação do Alandroal resultam apenas de que temos gente a chegar, gente a investir, gente a fazer... Portanto, no fundo tem que se construir mais. Tem que se construir mais, mas tem que ser também os privados a fazer isso. O nosso tempo está a terminar, portanto, João Grilo, ainda em si, mas muito rapidamente, porque é uma resposta de sim e não, neste caso é uma resposta concreta. Se for reeleito, qual é a primeira medida concreta, plausível, visível para os habitantes de Alandroal que vai tomar? Bem, eu não gostava de dizer uma medida concreta, porque como estou há 2 mandatos a trabalhar e temos muitos processos em curso, é uma continuidade. há muitos que vamos ter uma continuidade certa. Agora é evidente, nós assinámos a saída do FAM esta semana, a saída do FAM permite-nos, uma vez que pagámos... O FAM é o Fundo de Apoio Municipal, ou seja, saímos do plano de assistência. Ao longo destes anos pagámos quase 8 milhões de euros de dívida, e, portanto, significa que conseguimos reduzir o endividamento. É uma das suas prioridades, continuar a reduzir essa... Não é isso. Continuaremos, com certeza, mas como saímos do plano de assistência, temos autonomia financeira a partir de agora. Podemos começar a pensar em reduzir impostos para a população. Muito bem. Domingos, primeira medida, se for eleito Presidente da Câmara do Alandroal? Ele também há muitas, mas a principal, não há dúvida nenhuma, que é as águas e as infraestruturas. Então o que é que vai fazer? Está lá o primeiro dia... Outra coisa qual é a primeira medida? aproveitar tudo o que esteja em andamento, que não vamos pôr nada de parte do que esteja em andamento, essa é a primeira, portanto, faremos tudo para concluir tudo o que esteja em andamento, e se realmente já há essas candidaturas
para as infraestruturas das águas é dar continuidade o mais urgente possível e resolver esse problema às pessoas. Porque esse é um dos principais problemas das pessoas, é esse. José Melrinho, primeira medida que vai tomar se for eleito Presidente da Câmara do Primeira Landroal. medida que a CDU tomará e que, de facto... Acabar com as festas. O grilo... Não, as festas não vão acabar, porque também acho que as tradições devem prevalecer e devem ser apoiadas. É, de facto, o grilo disse, é de descer o imposto municipal um pouco, porque aquela população está farta... Sim, o IMI. Aquela população está farta e já um pouco castigada com impostos elevados. Paguemos a água a um valor enormíssimo, se calhar dos mais altos do distrito, e penso que é uma ajuda já para a população. Depois teremos a questão da água que tem que ser resolvida. Mas numa Câmara que, enfim, algumas dificuldades financeiras, fará sentido descer um imposto que quando é menos receita... Com regras, porque não vamos poder, se calhar, meter o IMI a 0,5 como está na maioria dos concelhos, mas vamos descer algumas décimas. Não, mas faz todo o sentido. Para que... Porque nos concelhos vizinhos são mais baixos, Desculpa. as pessoas podem ter tendência aí fora. Eu deixo falar porque o Domingos não pode ser o último a falar porque foi o primeiro, portanto, José Melrinho, por favor. Pronto, como ia dizendo, cortou-me aqui o raciocínio, mas descer algumas décimas... É descer com regras, não é? Com regras, é lógico, não podemos, de facto, uma vez que saímos do PAM, mas não saímos do FAM, como o Grilo disse. Saímos do PAM, mas não saímos do FAM, foi isso que disse? Porque o PAM é uma coisa e o FAM vamos ter que continuar... Mas eu sei que é o Fundo da Associação Municipal. Um é o plano e o outro é o fundo. Pronto. Assim, É só para nem muitas das pessoas que nos estão a ver se conhecem essas Sabem siglas. a diferença. Portanto, convém esclarecer a política de regra tem que continuar. Para José Melrinho, José Matuto, João Grilo, muito obrigado pela vossa presença, por terem aceitado o nosso convite de vir aqui debater um bocadinho daquilo que se passa no Landroal. Muito obrigado. Aqui, no Conta Lá, vamos continuar a ouvir tudo aquilo que se passa nos concelhos de norte a sul de Portugal continental. Continue connosco, que estamos a contar Portugal.